Ação. Do clique da claquete. Nananana, deste jogo de marionete. Tá bom, eu não sei a letra, mas sou geração morangos. Eu também. Olá, mais uma vez, cá estamos. Olá, bem-vindos. Para mais um episódio de... #Casal Moderno. Ainda bem que eu não disse. Bem, passou mais uma semana. Aliás, foi uma semana de grandes polémicas. Portanto, vamos começar... Uma semana rica em conteúdo. Para nós, sim, certamente. E para os jornaleiros deste país. Vamos começar já com o hashtag... Não. Vamos começar já com o alerta #CM. Assim é que é, não é hashtag alerta CM, é hashtag, alerta #CM. Ai meu Deus, que Esse é um novo trava-línguas. Daqui por 10 anos já está naqueles livros de coleção de trava-línguas. Sim, talvez esteja no futuro. Bom, então vamos começar a falar um bocadinho das notícias da semana que passou. Está aqui muito para disso. Há imensas, porque de facto foi uma semana rica em conteúdo para nós e envolveu quase todos os partidos, o que é muito curioso. Sim, esta semana foi o bingo. Foi o bingo, exatamente. E vou começar por falar da questão do deputado do Chega, Miguel Arruda, que foi... Vamos tentar não fazer piadas com malas. Opa, é que repara... Esta semana foi um fartote. Qualquer alegado crime é grave, obviamente. Claro que depois há presunção de inocência e às vezes as pessoas também são tramadas e sabotadas e armadilhadas. Este não é o caso. Há videovigilância do indivíduo a furtar malas do Alegadamente. tapete. Alegadamente. A furtar malas do tapete do aeroporto de Lisboa e de São Miguel, acho eu. Com um método da matriosca. Que Pois. era, alegadamente, ia para a casa de banho com 2 malas, uma que era dele, maior, alegadamente vazia, e outra que sorripiava do tapete rolante das malas, e entrava na casa de banho com 2 e de repente saía só com uma. Portanto, certamente não o teria enfiado pela retreta abaixo. Não, era mesmo tipo bonecas russas, não é assim que se diz? As matrioscas. E se tivesse mais uma mala mais pequenina, também cabia lá dentro. pá, é assim, é que, embora obviamente seja um crime, ele vai ter de ser julgado e à justiça caberá decidir, não deixa de ser um caso até hilário. Ou seja, como é que um deputado se expõe a um risco desses? É a minha questão. Isto parece um trecho de um programa de comédia. Um homem que é deputado, ganha o que ganha, que não é pouco, ainda recebe ajudas de custo para vir e voltar dos Açores, e é apanhado a roubar malas para, alegadamente, vender Na Vinted, gravatas a €1. A €1. Pá, mas certamente não era para ficar rico. Não, eu acho que não era para ficar rico. Aquilo, não sei, se era algum tipo de... É tara. É uma tara, exato. É tara, o homem é alegadamente tarado. Pronto, mas o Chega foi muito escrutinado por causa disso, principalmente pela iniciativa liberal, Com os telhados de vidro. com telhados de vidro que em bom rigor todos os partidos têm. Portanto, eu acho que estar assim a apontar o dedo é sempre um bocado arriscado, porque nem há muito tempo a própria IEL teve uma polémica em que o Tiago Maia, que ainda por cima era alguém até candidato à corrida da liderança da iniciativa liberal. E foi candidato à presidência da República. Exatamente. Em 21. Ou seja, acho até mais grave. Portanto, uma pessoa que devia ser particularmente idónea. Exatamente. Acho particularmente mais grave porque, dada essa posição que ele tinha, e alegadamente ele falsificou assinaturas. Ou alguém por ele. Ou alguém por ele. Talvez por ordem dele, não sabemos, alegadamente não há grande agora informação. É tudo especulação. É tudo especulação. É fácil. É muito difícil, aliás, arranjar pessoas que neste país não tenham telhados de vidro, sobretudo na política. Portanto, eu acho que a liderança do Chega não estaria ciente desta alegada característica do seu deputado dos Açores. E não é isso, tipo... Mas, uma vez sabendo, acho que fizeram mais ou menos a coisa correta, que foi retirar a confiança política, porque eles lá devem... Claro que a investigação ainda não se concluiu, mas eu acho que eles lá terão falado internamente, falado com o deputado para tentar perceber o que é que se tinha passado e para terem retirado a confiança política, coisa que já houve alguns casos anteriores em que certos membros ou funcionários ou até
políticos eleitos do Chega que tiveram problemas de algum género e foram defendidos internamente. Mas neste caso, em 24 horas, retiraram logo a confiança política. Foi recambiado para a bancada de trás. Exatamente. Eu acho que o Chega está mais convencido que desta vez aquilo que se diz sobre ele tem uma possibilidade maior de ser verdade e, portanto, livraram-se já desse passivo político gigante que seria de quem se diz lutar pela justiça e contra a corrupção, ter lá no meio um alegado pilha-galinhas. Mas sejamos também francos, não é fácil, principalmente no meio político, na minha opinião, tu arranjares, lá está, 50 deputados idóneos, 100% idóneos. Não é fácil, porquê? Porque na política há muito oportunismo. E as pessoas fazem-se passar por aquilo que quiserem fazer passar até poder ter o lugar que querem. E depois, a partir daí, o que fazem nos bastidores não é sempre controlável pelo líder do partido. Claro, claro. Portanto, a partir do momento em que se sabe ou se suspeita publicamente que há uma acusação grave que poderá provavelmente ser verdade a pairar sobre um dos seus políticos eleitos, acho que aí o que tem a fazer para ser coerente e até para manter algum tipo de confiança junto do público é retirar a confiança política. Eu concordo, Pedro. Se não dá para ter à partida o histórico de vida de toda a gente, nem o que fazem no seu tempo, o melhor que tem a fazer é fazer a posteriori. Vamos passar a outra polémica. Esta é também grave, na minha opinião, mas envolta mais o PSD. Portanto, é o que eu digo. Esta semana foram todos apanhados na curva. Foi o arco da governação completo, como dizem os... Mas completamente. Como dizem os comunistas, os partidos do arco da governação. Se bem que chega na arco da governação ainda. Ainda? Eu não Será que algum dia vai ser? Tenho as minhas dúvidas, sinceramente. Pois, tem muitos anticorpos. Pois é, tem muitos anticorpos. Mas a nova polémica que eu te venho agora trazer, que vos venho trazer, é sobre António Gandra de Almeida. É de Almeida, com apóstrofe. Almeida. É gente bem. É gente bem. Espera aí, deixa-me buscar Direito o polo. às costas. Buscar o polo para ficar aqui. Não, estamos integrado. a brincar com isso, mas o que ele fez é, no mínimo, moralmente condenável. Porque, aparentemente, ele era diretor da Delegação Regional Norte do Instituto Nacional de Emergência Médica, portanto, o INEM. E, ao mesmo tempo, ele prestava serviços enquanto médico tarefeiro em Faro. E em Portimão. Também de ressalvar que ele era e é militar, ele é tenente-coronel, se não estou em erro. Do quadro permanente do Exército. Quadro permanente do Exército, o que para mim acrescenta ainda mais imoralidade à questão, porque os militares têm de ser um exemplo em toda a medida, em toda a linha. E os políticos também, mas... Então, quando se é político e militar... Então, exatamente, a responsabilidade é ainda maior. E o que é que Gandra aparentemente fez, ou alegadamente fez? Enquanto ele era diretor do INEM na região norte e prestava esses serviços no sul, essa prestação de serviços foi autorizada pelo INEM, foi feito um parecer especial para ele poder então exercer essas funções em Faro e em Portimão, com a condição de que ele não receberia vencimento disso. O que é que ele fez? Alegadamente esperto, alegadamente espertíssimo, tipo... Basicamente, ele aceitou então prestar esses serviços médicos sem receber. Portanto, nada foi da conta dos hospitais para a conta do senhor, alegadamente. Não, mas foi para a conta de uma empresa que ele criou, onde a sua mulher era gerente e fazia de intermediário da contratação desses serviços. Então não era ele a receber. Está tudo certo, não está? É a empresa. Mas a empresa é uma pessoa à parte, é uma pessoa coletiva. É uma entidade coletiva. Tem nada a ver. Pronto, e com essa brincadeira ele recebeu 200 mil euros a mais do que era suposto. E isto foi antes dele ser CEO do SNS, diretor executivo do SNS, e agora descobriu-se e por isso pediu admissão, o que eu acho que é o mínimo. Pediu admissão ou foi pedida a admissão por ele, mas... Mas isso já sabes como é que é. Às vezes as pessoas demitem-se, mas é porque receberam ordens para assim o fazerem. Agora você tem que se demitir. Eu não vou demiti-lo, você tem que se demitir. Exatamente. E a pessoa demite-se por livre e espontânea vontade que foi imposta por outrem.
Ele tem mesmo ar de malandro, pá. Tem mesmo ar de malandro. É pá, não digas isso do homem. Se calhar é só malandro porque tem vidas paralelas agora. É pá, ele faz-me lembrar... Não sei se é o Grinch. Ei. Pá, faz-me lembrar assim uma personagem qualquer dessas de... Pronto, pá, já sabem, se tiverem caras sugestivas e aspectos Eu vou julgar, duvidosos, eu vou julgar. vão ser condenados aqui no Tribunal da Sofia. É assim, eles até podem ter a cara mais duvidosa, mas se nunca corresponder a esse meu preconceito, está tudo bem. Um dia devíamos ter uma rubrica do género. Pessoas com cara de bandidos, mas que são honestas, e, consecutivamente, pessoas com cara de honestas que são bandidos. Isso é muito boa ideia, Pedro. Vou explorar essa hipótese. Por favor, vou falar com anota aí, escreve. Que escreve tudo. Eu não sei escrever, eu sou iletrado. Portanto, ela escreve e... Eu faço tudo, na verdade. Ele só aparece e fala. É a parte mais difícil. Eu é que dou o corpo às balas. Enfim. Mais uma notícia da semana. Mais uma polémica. E agora quem? Pedro Nuno Santos, PS. Vamos para o PS. Nós não vamos percorrer todos os partidos. Top 3. Juro. Top 3. Exato. Juro que não vamos percorrer todos, mas quase todos tiveram polémicas relevantes esta semana. Então, aparentemente, Pedro Nuno Santos veio a público dizer que admite que o PS de António Costa, portanto, quando eles tinham maioria absoluta e antes, aparentemente não geriram muito bem a questão da imigração. Aí o quê? Não posso. Então está tudo em pânico, tanto dentro do PS como fora. Estão a acusá-lo de incoerência, de estar a virar agora para a extrema-direita, porque querer segurança é ser extrema-direita, aparentemente. Pronto. Pedro Nuno Santos, conhecido nazi. Exato. E é curioso, porque eu vejo estas críticas todas e eu fui explorar um pouco mais a fundo exatamente o que é que ele disse, assim tão cabalmente diferente daquilo que ele já tinha dito em relação à imigração. E não é no sentido que seria esperado ou desejável, que era... Ou seja, se por um lado era desejável que ele dissesse, não, houve problemas com a imigração, não há critério nenhum e por isso tem de se regular, que é basicamente a nossa opinião. Bem, isso seria ceder àquela que é já o zeitgeist em Portugal, que é, bom, claramente temos imigração a mais e já é reconhecido por uma maioria da população. Eu acho que faria sentido se fosse genuíno. Eu acho que isto não é nada genuíno, é um truque eleitoralista bacoco. Seria genuíno se o PS adotasse essa posição. Mas não é. Efetivamente a posição dele... Mas não é. Efetivamente a posição dele é... A crítica que ele faz é porque basicamente não houve uma integração empática e humanista. Portanto, eu acho que ele não está a falar aqui de, por exemplo, choques culturais. Não é a questão dele. A questão dele é, temos é de fazer e dar mais aos imigrantes e não aos portugueses. Portanto, por um lado, se estão a criticá-lo de ele estar a virar à direita, parece-me um pouco parvo até, tipo, é porque não perceberam o que ele disse. E os que estão a bater palmas também não perceberam o que ele disse. Eu acho que foi... Se não foi uma estratégia do próprio ou do PS, pode muito bem ter sido uma estratégia dos jornalistas que, para fazer manchete, pegaram naquela parte da intervenção que ia causar mais polémica, que era, afinal o PS está a virar o bico ao prego em relação à imigração. Sim, a comunicação social também gosta de tirar as coisas fora do contexto. Se lhe cheira a sangue, e se forem eles a fazer a picada para o sangue surgir, melhor ainda. Pois é, mas neste caso até podem ter tirado fora de contexto, que ainda assim não era uma declaração necessariamente polémica, na minha opinião, não era assim nada... É uma constatação da realidade. Seria. Porque como já temos visto, e nós até já falámos aqui, por exemplo, a semana passada sobre a Alexandra Leitão e a relação dela com o Pedro Nuno Santos, e que eu até referi que eu acho que ele não tem já acho que ele não tem um grande caráter no geral, enquanto pessoa. Ele parece-me... Eu nunca vi ninguém tão notoriamente pouco genuíno. Porque uma coisa é... eu até posso não acreditar muito, por exemplo, em algumas coisas que André Ventura diz. Eu acho que ele não acredita em certas coisas que ele diz e defende, mas percebo que engane, ou percebo que consiga fazer passar a mensagem que ele quer. Já Pedro Nuno Santos, não há uma coisa que saia daquela boca que eu digo, não, está a ser genuíno. Eu não me lembro de o PS ter tido um líder, daqueles que eu conheço,
Um líder que tenha sido tão pouco capaz de sequer convencer quem está a ouvi-lo. E eu que não concordo nada com quase nada com o PS. O PS deve ser um dos partidos mais afastados daquilo que eu acho que é a solução política ideal para o nosso país. Mas os líderes do PS antigos, eu reconheci-lhes a capacidade para, pelo menos de forma de apresentação humana, oratória até, de conseguirem transmitir aquilo que eram as suas ideias de uma forma, pelo menos aceita-se que eles acreditem naquilo. E Pedro Nuno Santos não. Pedro Nuno Santos não tem essa capacidade. Eu acho que é o pior líder que o PS podia ter neste momento. E por isso é que eu digo, ele disse isto da imigração. Ele provavelmente não acredita nem no que disse antes, nem no que disse agora. E nem sei se ele tem opinião, sinceramente. Eu acho que ele não tem opinião sobre grande coisa. Parece-me um político profissional. Um político profissional, exatamente. Um tipo que diz o que for preciso e ajusta ao público-alvo a que se propõe. E como está dentro do Partido Socialista, tende a dizer as coisas que acha ele que o Partido Socialista vai achar bem. Mais ou menos, esta criou muita agitação interna. Mas lá está, se calhar não era a intenção dele. E foi o spin que os jornalistas puseram para ter mais cliques. Eu acho que é evidente da sua fraca liderança a evidente força de Alexandra Leitão. Porque ela aparece tão ou mais nas manchetes quanto o próprio líder. Ou seja, um líder de um partido normalmente não se deixa ofuscar assim tanto. Tu pensas no PSD, claro que Luís Montenegro é primeiro-ministro, mas não pensas assim numa figura de repente que se aparece ao lado dele. Mas o PSD tem uma situação parecida, porque quando o líder do PSD é Luís Montenegro, que também não é nenhum poço de carisma, e não há ninguém lá ao pé que sequer possas pensar que poderá fazer algum tipo de combate interno à liderança de Luís Montenegro, não existe. Os partidos grandes, o PS e o PSD, já perderam completamente o capital político que tinham para atrair gente que inspirasse os outros. Ou gente capaz, gente com carisma. Acabou-se. O PS e o PSD já não têm essa força de gravidade em relação aos outros todos. Bom, onde é que eles estão a surgir? É nos novos partidos. Pois é. Mas pronto, com isso concluímos que esta declaração de Pedro Nuno Santos vale tanto como as outras. Portanto, não nos choca nem nos deslumbra. Vale tanto como as outras, que é o mesmo que dizer o quê? Nada. Lamento, mas eu nem lamento, é a minha opinião. Ele quer ser respeitado enquanto líder e enquanto político, ou ele revê as suas decisões de vida, porque eu não sei se ele está a gostar muito disto, ou ganha uma espinha dorsal e começa a defender aquilo que realmente acredita. Não sei. Isso, se calhar ia ter que sair do PS rapidamente. Eu sei, por isso é que eu estou a dizer, ou ele muda radicalmente aquilo que quer fazer da vida, não, ou... Há coisas que não mudam. As pessoas não ganham uma personalidade nova de um dia para o outro, sobretudo quando já são velhos. Pois ele também não é muito velho, mas... Ele não é velho, calma, ele não é velho. Já é velho demais para ter uma mudança de personalidade. Portanto, conselho ao PS é mandar fora. Não, mantenham. Dizer, não, mantenham. Espera, retiro o que disse, deixem-nos estar lá. É bom, é ótimo, eu adoro Pedro Nuno Santos. Por favor, fica. É como o treinador do Benfica e do Porto, deixem-nos estar lá. E isto leva-nos à próxima rubrica, que é Memória de Elefante. Não, outra vez. Não, Afonso, não. Sim, não. Sim, Sofia, sim. Maria. A Memória de Elefante, para quem está a ouvir pela primeira vez, é uma rubrica onde nós pegamos em eventos esquecidos que consideramos que são de relevância política, social, histórica, etc. Coisas que basicamente foram varridas para debaixo do tapete ou passaram entre os pingos da chuva, mas são muito importantes. E entronca bem com aquilo que acabámos de falar sobre o Partido Socialista. Não podia encaixar melhor e por acaso não foi planeado nesse sentido. Não, pá, há coisas que a fortuna tem a capacidade de fazer acontecer. É verdade, está a nosso favor. Então existe uma coisa que se chama Revista Transparente. Eu acho que existe uma internacional, não é? Sim, é a publicação da vertente portuguesa de uma associação internacional que é chamada Transparency International. E existe a versão portuguesa,
que lançaram a sua primeira edição no final do ano, no início de 24, acho eu, em Sobre relação o a 2023. 2023. Basicamente, a revista Transparente procura ser transparente, por exemplo, para o combate à corrupção, o que eu acho muito pertinente, sempre útil e necessário em democracia. Claro, é uma forma da sociedade civil de fazer a luta pelos seus direitos. E o que é que o Pedro descobriu, porque ele é que andou a ler esta revista, o que é que ele descobriu nesta edição de 2023, lançada em 2024? Na página 40, que eu vamos deixar na descrição e eu vou meter aqui à frente, revela os anos do afrouxamento do combate preventivo. Que o governo do PS, antes da maioria absoluta, portanto, entre 2019 e 2022... 21. 22 foram as eleições. Ok. Entre 2019 e 2022, segundo este artigo, teriam feito um combate, ou pelo menos teriam aprovado medidas que seriam positivas para o combate contra a corrupção. Então, o governo do PS entre 2019 e 2022, que foram as eleições, segundo este artigo, tiveram iniciativas que, do ponto de vista do combate à corrupção, foram positivas. E o artigo reconhece isso. Mas o que é que acontece em 2022? Há as eleições legislativas em janeiro e o PS passa a ter uma maioria absoluta na Assembleia da República. Bom, e o que é que acontece imediatamente? O PS, que estava tão interessado em fazer a luta contra a corrupção, desinteressa-se assim de repente. Agora já temos a maioria absoluta, já queremos saber isso. Basicamente havia umas unidades de transparência, não era? Sim, a entidade para a transparência, o Mecanismo Nacional Anticorrupção, que estavam à espera de ter um sítio para trabalhar. Porque elas tinham sido aprovadas, a sua existência já antes do fim da legislatura anterior, ainda em 2021, e o governo, depois de tomar posse com a maioria absoluta, era só designar um sítio. Era só executar. É só dizer, olha, é neste local, é ali, podem começar a trabalhar. Teve 1 ano e meio. Até final até meio de 2023. Até meio de 2023 para definir finalmente onde é que as pessoas iam poder começar a trabalhar. O sítio, o local de trabalho desses mecanismos que tinham aprovado. E o que é que... E porquê é que isto acontece? O que é que nós achamos que tenha sido o motivo de ter haver um atraso significativo na definição de onde é que as pessoas iam ter uma secretária para poder fazer o seu trabalho? É que o PS, antes de ter a maioria absoluta, queria convencer os portugueses de que eles é que são, como historicamente sempre tentaram fazer parecer, são aquela entidade que, a nível político, faz um combate pelos direitos das pessoas, para que haja transparência, para que se minimize a corrupção no Estado português, e assim que tem a maioria absoluta, não interessa para nada. Era só uma medida eleitoralista. Sim, eles só se lembraram em 2023. E porquê é que se lembraram em meio de 2023, achamos nós? Que este governo de maioria absoluta, apesar de ter toda a estabilidade parlamentar que qualquer governo deseja, foram escândalos atrás de escândalos. Polémicas. Olha, relembro-me agora, por exemplo, também do Pedro Nuno Santos. Eu não sei o que é que este homem... Epá, ele não para quieto. Alguém o pare, por favor. Não parem. Sim, deixa estar. Bom. Em que aquela questão da indenização de 500 mil euros a Alexandra Reis na questão da TAP. Portanto, essa foi uma das várias polémicas. Aquele governo teve 13 demissões, acho eu. Sim, ao todo acabou com 13 mudanças de cadeiras. E não era por estabilidade, como podem calcular. Não era por falta de estabilidade. Ou seja, então só em junho de 2023 é que eles pensaram, é melhor fazermos aqui qualquer coisa para não parecer assim tão mal. Temos que limpar aqui a nossa imagem, porque andamos aqui a levar há 1 ano e meio com os nossos próprios escândalos a virem-nos morder atrás, então temos que mandar aqui alguma forma de apaziguar os ânimos desses que nos andam a perseguir, e lá deram um sítio para trabalhar às pessoas. E a verdade é que isto é um parágrafo pequenino no meio de uma revista grande que muito pouca gente conhece. Portanto, infelizmente, acho que mais isto pessoas passa pelos pingos da chuva, ninguém mais pessoas deviam sabe. conhecer a Transparência Internacional. É muito interessante. E ler a revista Transparente, porque faz um apanhado anual daquilo que são tanto o desenvolvimento do combate à corrupção, como o desenvolvimento de mecanismos que obriguem o Estado a ser mais transparente, porque é a única forma que temos de escrutinar o que fazem os governantes, e a única forma que temos de
prevenir de alguma forma que eles fazem tropelias com aquilo que devia ser o tesouro público. Portanto, que devia estar ao serviço de todos e não ao serviço de alguns que sabem movimentar dentro da máquina. E é isso. Esta foi uma memória que fomos recuperar, não muito conhecida, na verdade. Ou seja, não foi necessariamente varrida para debaixo do tapete, mas lá está, não houve destaque absolutamente nenhum. Já estava debaixo do tapete. Exatamente, nunca saiu de lá. Exato. Nunca saiu de lá. Infelizmente. E eu acho agora pertinente passarmos à próxima rubrica, que é uma das minhas preferidas, que é padrões duplos. Esta rubrica dos duplos padrões, ou dupla padronização, ou double standards. Para com as denominações estrangeiras. É verdade, isto é um bocado a invasão americana sobre nós. Um bocado, totalmente. Estarmos a falar inglês quando temos tantas palavras bonitas em português para descrever aquilo que for preciso. Os americanos vêm aí a meter metralhadoras nos Açores para impedi-los de vir para cá. E na rubrica de hoje, dos duplos padrões, eu trouxe também uma notícia desta semana, porque era impossível contornar, fazermos este episódio sem falar disto. E não falámos nas notícias porque é um bocadinho mais até polémica do que todas as outras, que é o Bloco de Esquerda despediu recém-mães, uma delas com um bebé de 2 meses em licença de maternidade e outra com um bebé de 9 meses ainda a amamentar, por alegadamente falta de fundos. Nós podemos começar já por escrutinar a quantidade de incoerências que aqui existem. Isto é um bocado a questão de faz o que eu te mando, não faças aquilo que eu faço. Ou seja, para os outros, desenrasquem-se, não despeçam mais, e eu acho bem, mas para elas, alegadamente por falta de fundos, já é legítimo. Exato, o Bloco de Esquerda, que é daqueles que tem sempre aquela bandeira de lutar contra a precariedade e a discriminação das mulheres. Bom, assim que se viram na falta de necessidade de ter aquelas trabalhadoras que eram recém-mães e que tinham contratos a prazo, portanto, mais precário que isso, não sei o que há. Olha, despediram-nas. Eu acho que o mais O Bloco de Esquerda. Eu acho que o mais hipócrita é, alegadamente, e isto vem de um testemunho de uma dessas trabalhadoras que foi despedida, que está no Twitter, ela contou a história toda dela. O mais hipócrita é, ela explicou que enquanto ela e outra mãe ou duas foram despedidas nessas condições, quem ficou lá eram pessoas sem filhos, incluindo um dos quais um homem, porque tinham a disponibilidade total, ao contrário do que uma recém-mãe não tem, infelizmente, porque é o que é. É a natureza, isso vamos ter de aceitar. Uma mãe recente não tem tanto tempo e disponibilidade quanto os outros. Então, elas despediram essas recém-mães em detrimento de pessoas que tinham disponibilidade total. Quem diria que o trabalho precisa de pessoas disponíveis, não é? Claro. Só o Bloco de Esquerda é que dizia que não, isso é contra os direitos de não sei o quê. Não. Aldrabice, assim que tiveram uma situação em que eles acharam que tinham a necessidade de alguém que tinha a disponibilidade, queriam lá saber se era mãe, se não era. Vai-te embora, é preciso de uma pessoa que esteja disponível, porque é preciso pessoas para trabalhar, aparentemente, não é? Claro, e no caso delas, ainda mais hipócrita é, mais uma crítica que eu quero fazer, que é, elas, para já é mentira que não tinham fundos, porque depois houve outra conta no Twitter que divulgou, porque as contas são públicas, os partidos são públicas. Azar o deles, não é? Azar o deles. Mais um ponto para a transparência. Eles tinham cerca, arredondadamente, de 800 mil euros em conta à ordem. Portanto, estás-me a dizer que não tinham dinheiro para pagar um salário durante mais 1 ano ou 6 meses àquelas mães. Então, mas pagaram. Mas foi outra pessoa. Não, ou seja, em vez de pagarem 6, pagaram 3. Olha, contra a precariedade laboral. E o que me irrita nisso é que, mesmo que fosse verdade, se fosse, por exemplo, uma Jerónimo Martins ou uma Sonai a alegar o mesmo, que por falta de fundos tiveram de despedir umas pessoas, quer grávidas, quer não, independentemente da situação do trabalhador, elas seriam as primeiras a fazer manifestações e pintar os lábios vermelhos. Manifestações do Marquês de Pombal ao Terreiro do Paço. Completamente. A passar em frente à Assembleia da República a mandar vir. E é uma hipocrisia, porque, obviamente, no funcionamento de uma empresa tem de haver esse tipo de gestão. E o Estado tem de estar preparado para assegurar, no caso das recém-mães. Porque nem a empresa deve ser prejudicada, nem as mães têm culpa de o ser.
Porque é a vida. Nós somos as únicas que conseguimos efetivamente trazer uma criança ao mundo. Claro que com a ajuda do homem, mas a parte física e mental dos primeiros 6 meses da criança são da mãe. Ponto final. Sim, se o Estado Social só pudesse concentrar-se numa fase da vida Era nessa. para prestar auxílio às pessoas, é na fase em que as pessoas são mães e pais. Exatamente. Na minha opinião, a única forma de reduzir esse impacto no mercado laboral da diferença da disponibilidade das mulheres e dos homens quando têm filhos era se a ausência da mãe fosse contrabalançada com uma ausência equivalente do pai. Agora, a questão é, estamos dispostos a isso? Queremos isso? Os homens e as mulheres querem isso? Ou seja, isto é muito mais complexo do que apenas obrigar toda a gente, ok, a mulher está fora 6 meses, os homens também. Isso certamente acabava com essa disparidade. Só que eu não sei se seria o mais realista, percebes? Pois, aí estaríamos já a lutar contra predisposições sociais. E, como estávamos a dizer, nós precisamos de bebés portugueses. Isso é um facto. É preciso haver incentivos à natalidade. Isso é outro facto. E como é que se incentiva a natalidade além de dinheiro? E não prejudicando a vida das mulheres. Porque muitas não têm a sorte de ter alguém ao lado delas que as ajude. Elas têm de trabalhar. É o que é. E nesses momentos é aí que o Estado deve estar presente. Tem de ajudar estas mães. Porque, como eu disse, por um lado também não é justo para a empresa estar a contratar alguém e sentir essa falta de disponibilidade que é longa. Às vezes prolonga-se por um ano. E infelizmente é o que é. Desse mesmo modo, a mulher não pode ser prejudicada porque ela é mãe, acabou. É o que é a natureza. E não tem o direito de ser prejudicada por esse facto, na minha opinião. E até para bem da sociedade, teríamos uma coesão social muito mais forte se o Estado apoiasse diretamente as pessoas que acabam de ter filhos. Exatamente, eu acho que no tempo dos nossos pais havia incentivos, não sei se era subsídios, mas sei que havia campanhas do género, tinhas um bebê e dava-te, uma marca dava-te fraldas para um mês, ou... Claro que é um incentivo pequeno, mas não deixa de ser um pequeno incentivo, na minha opinião. Acho que isso ajuda imensas mães que estejam em situações mais precárias. Sim, antigamente havia muito mais redes familiares. As redes de apoio familiares eram muito maiores. Porque as pessoas viviam, às vezes até viviam as várias gerações na mesma casa. Isso com a urbanização e o êxodo rural tendeu a desaparecer. Ainda por cima, as pessoas que vinham para a cidade deixavam os pais na província e não era viável as pessoas terem todos os dias ir ao interior, deixar os miúdos e voltar para a cidade para trabalhar. Então isso também contribuiu para o declínio da natalidade nessa altura em particular. E agora não, já há muitos anos que nós também já falámos disto noutro episódio sobre o índice de renovação geracional, que está abaixo do 2,1, que é o mínimo essencial para renovar gerações. Então para nós é urgente criar mais famílias, ter mais bebés. E depois existem partidos como o Bloco de Esquerda que desincentivam qualquer mãe de o ser. Mas defendendo politicamente o contrário. Defendendo politicamente o contrário, o que é mais absurdo. É a hipocrisia política em pessoa. E sabes o que é ainda também mais irritante no meio desta história? Primeiro fizeram Catarina Martins e Mariana Mortágua, isto é tudo mentira, nós vamos processar a ERC, aliás, vamos fazer uma queixa à ERC porque, sobre a sábado, não sei o quê. 2 dias depois, pois, se calhar não fizemos da melhor forma. Então é o que é que estamos? Porque perceberam que era demasiado mau. É que é completamente... Se fizessem uma queixa, iam ser enxovalhadas ainda mais. É que repara, isto é a mesma coisa que, de repente, o PCP diz ao seu eleitorado, ok, vamos ambicionar uma sociedade sem classes. E depois está a votar em políticas que favorecem os ricos, por exemplo. Imagina o PCP criar um fundo de investimento que investisse em ações do mercado norte-americano. Exatamente. Do norte-americano, ainda por cima, exato. Era o equivalente. Era o equivalente, mas ainda assim acho que isto é mais grave porque isto mexe com a vida das pessoas diretamente, com mães, no seu momento mais vulnerável. Sim, se o PCP fizesse uma coisa dessas, até era bom para eles. Era ótimo, mas pronto, perdiam o eleitorado, se calhar. Claro, deixavam de ser coerentes, mas em termos de resultado final seria muito melhor. Agora o Bloco de Esquerda, que diz uma coisa e depois faz exatamente o diametralmente oposto. É assim, esse partido já não tinha o meu respeito, então agora... Nunca teve. O Bloco de Esquerda foi partido que toda a minha vida nunca consegui apontar uma coisa positiva. Os outros todos, mesmo aqueles mais extremistas de esquerda, há uma coisa ou outra que eu até consigo dizer, sim senhor. O Bloco de Esquerda não tem uma
Diga uma! Diga uma! Não existe! É um partido que não presta. Não faz falta nenhuma na Assembleia da República. Em 2015 eles tinham 19 1 milhão de deputados. vezes o PCP. Sim. Bloco de esquerda nunca. Bolas. Eles são tóxicos para a sociedade, corroem a sociedade. Eles não têm em vista... É a visão trotskista da sociedade. De como a proposta política deles é horrível e da organização económica pior ainda. Eles têm que arranjar a forma de convencer as pessoas que as ideias deles são boas. Então, implantar nas novas gerações, sobretudo, que são mais maleáveis às opiniões divergentes, que eles são diferentes e merecem ser diferentes por causa disto e daquilo e daquele outro, e é nesta senda que eles apoiam tudo o que seja ideologias de género, das teorias raciais de racismo desigualdade. estrutural. Exatamente, o racismo estrutural e essas Tudo o que é lixo eles patranhas. defendem, basicamente. Sim, que é para ver se corroem a sociedade de tal forma que os vínculos sociais normais se desfazem, para que na confusão eles consigam instalar a sua proposta política horrível e fazer as pessoas aceitar. Claro que, felizmente, a maior parte das pessoas resiste a isto. Portanto, o Bloco de Esquerda nunca passou dos 10% e já foi Eles demasiado. já tiveram 19 deputados, mas desde então tem sido a cair a pique. Sim, uma altura que eles subiam, desciam, mas nunca passaram dos 10%, infelizmente. Quer dizer que a sociedade ainda não está assim tão destruída como eles queriam. E bom, essa é a única parte boa, mas só o facto de eles ainda existirem, pá, irrita. Irrita porque não tem nada que interesse, não propõem nada de bom e nem sequer têm um fundo moral correto. Bom, não, elas não são pessoas que também me inspirem confiança. Elas até acreditem naquilo que dizem dizer. Que ainda é pior. Acreditar mesmo nisso só demonstra que são pessoas Mas eu não limitadas. consigo confiar em pessoas que em nada propõem um melhoramento significativo da sociedade. Não é. Tudo o que fazem é propor de forma direta ou indireta que pior tudo. Agora, vamos introduzir uma nova rúbrica que é super interessante. Mas pronto, isto para nós é tudo interessante. Que é, vamos pensar um pouco mais à frente. E qual é o objetivo desta rúbrica? É pegarmos em situações atuais e propormos medidas de melhoramento. Propostas, não é? Sim, e queríamos começar esta rúbrica com a nossa primeira proposta, que é mais geral. Eu acho que falta imenso ao nosso país, sobretudo às nossas forças políticas existentes, tirando uma, já vou dizer qual é, ter uma visão do que é que quer para o futuro de Portugal. E uma visão que seja alargada. Ou seja, a longo prazo, na tua opinião, neste momento fazem se calhar uma visão a 4 anos. Sim, na melhor das hipóteses, os partidos em Portugal e as forças políticas que existem só pensam até ao fim de uma legislatura. O que é muito triste, porque depois passam metade ou mais da legislatura em campanha. Apenas. Sim, portanto, como não temos uma matriz estratégica de fundo, as coisas que se vão fazendo é como estar a meter um penso, depois outro penso, em cima de uma perna que está toda desfeita. Portanto, em vez de se arranjar a perna e dar-nos a capacidade para andar da forma que nós queremos e da forma desejável para o futuro, vai-se fazendo uns curativos e vai-se reagindo às coisas que vão acontecendo. Portanto, em vez de termos a iniciativa, somos obrigados a ir ao sabor do vento e ajustar as velas. Só que velas que já estão todas rotas. Portanto, isto tem que acabar. Então, pronto, tens uma visão, temos, na verdade, que é muito semelhante, temos opiniões muito parecidas, uma visão estratégica global para Portugal. Exatamente. Que é o que o nosso partido, a Nova Direita, vai começar a trabalhar e vamos ter num futuro muito próximo, depois de fazermos uma consulta interna de todas as sensibilidades que há dentro do partido e dos cargos dirigentes, desde os dirigentes até ao mais baixo, até aos coordenadores locais, vamos apresentar num futuro próximo aquilo que é uma visão para Portugal que os outros partidos não têm. Não têm, como eu já disse, como não pensam à frente. Não conseguem pensar sequer a 5 anos, quanto mais a 10, 20, 40, 100. Temos que ser nós a preencher esse vazio. E eu acho que eles não só não têm, pelo que estavas a dizer, mas como
como estamos enquadrados no Bloco Europeu, eu acho que eles estão conformados com essa ideia. Então é de género, o que a União Europeia quiser, ou o que os outros países quiserem, o que é exatamente o oposto daquilo que nós defendemos. Isso é ridículo e eu já vou explicar porquê. Então, qual é que é a nossa visão estratégica geral para Portugal? Aquilo que vemos o país a ser melhor em todos os aspectos no futuro, não só nosso, mas também dos que vierem a seguir de nós. Há sobretudo 3 áreas onde os problemas são do maior que temos e que têm de ser corrigidos não só com medidas de curto prazo, mas também, como eu digo, a longo prazo. E quais é que elas são? Quais é que são esses problemas? São, sobretudo, problemas a nível económico, político e securitário. E quais é que são os problemas económicos que temos de maior dimensão? É o facto de, em relação à União Europeia, nós sermos um país absolutamente periférico. Não há nenhum país numa situação parecida com a nossa, à exceção da Irlanda, curiosamente. Mas houve já quem prevesse isso. O professor José Armando Saraiva dizia que não acreditava no nosso futuro no Bloco Europeu precisamente por sermos periféricos. Portanto, como é que, depois de um homem tão genial já ter feito esse alerta há tanto tempo, como é que ainda estamos hoje em dia a achar que o futuro do desenvolvimento económico português vai ser agarrado à União Europeia? Que neste momento, na verdade, só tem resultado em pedir esmolas. É para isso que nós servimos. Nós só estamos na União Europeia para pedir esmolas. Porque até os países que há 30 anos eram paupérrimos em relação a Portugal, hoje em dia são mais ricos do que nós. Porque eles não são periféricos, eles aproveitam a sua posição da melhor forma. Mas a nossa posição não vai mudar. Nós vamos estar sempre na ponta da Europa. Não há nada entre nós e a América. Não há nada entre nós e a África. É só água. E a água é ótima para fazer o desenvolvimento das ligações marítimas. Mas em termos económicos, vamos estar sempre na ponta. Exatamente, e isso faz-me relembrar, acho que também já falámos, que é o nosso auge enquanto país foi quando nos virámos para o mar, não foi quando nos virámos para dentro, foi sempre. Sempre que nos virámos para dentro só tivemos problemas. A única altura em que estivemos realmente integrados antes da União Europeia na política continental europeia foi quando estávamos sob o domínio dos Filipes de Espanha. E esses, como senhores da Casa de Habsburgo, tinham territórios dos quais eles dispunham quase de forma pessoal no centro da Europa, na Áustria, na Itália, nos Países Baixos. Então nós fomos arrastados para conflitos dos quais nunca tínhamos feito parte. Exato. Por causa da nossa insistência, ou melhor, da imposição que nos foi feita, em estarmos ligados politicamente ao centro da Europa. Claro, foi aí que perdemos tudo o que era posses ultramarinas das Índias, quase tudo, e foi o início do nosso declínio. Portanto, Exato. Não podemos achar que nós, na nossa condição geográfica, que não se vai mudar, porque nós não somos um barco que possa ir e encostar-se à Holanda para sermos centrais. Não, nós vamos estar sempre aqui. E como nós não podemos mudar isso, a nossa política de longo prazo tem que estar assente na lógica que advém dessa nossa posição. E não podemos achar que a geografia já não importa, que não faz diferença nenhuma. É mentira. A geografia, em toda a história, sempre que alguém pensou que a geografia já tinha deixado de fazer parte das contas Da geopolítica e das contas do que é mais importante para o país, para qualquer ele que seja, levou sempre uma dose de realidade a seguir, em que a geografia se voltou a impor. Portanto, a geografia é daquelas realidades que não se altera. Ou que se altera é muito lentamente. É ao longo de séculos. E nós podemos perfeitamente ter uma visão para a geopolítica portuguesa que se vai manter durante, quem sabe, também mais séculos. Portanto, se nós agora construímos a base que foi destruída recentemente com este regime e que precisamos de ter para voltarmos a ter um país que tenha orgulho em si próprio e que volte a ser uma potência económica, política e securitária mundial, é preciso fazer o trabalho já. Porque senão, se continuarmos a adiar, a fazer como os outros têm feito, que têm governado o país, que é vai-se pensando, não se faz nada, colam-se à Europa, colam-se aos Estados Unidos, vamos andar sempre atrás do prejuízo e vamos estar sempre numa posição de desvantagem e nunca vamos conseguir ter aquela capacidade para cumprir o nosso potencial. Exato, e eu acho que isso contribui para isso também. Uma espécie de aura que paira, que é esse tipo de ambição é vista com maus olhos.
E isso temos de começar por aí. Sim, tem que se alterar completamente essa mentalidade. Eu sei que odeio esta expressão de tem que se alterar mentalidades. Só que há mentalidades que são enraizadas por razões culturais. Esta é uma mentalidade que eu acho que nos foi imposta. Foi imposta por, obviamente, forças externas cujo interesse não é que nós cresçamos. Exatamente. Obviamente. Toda a nossa história nós tivemos adversários geopolíticos que usaram todos os argumentos para nos diminuir. Precisamente porque eles não queriam que nós tivéssemos o poder que tínhamos. Porque queriam dominar-nos. E não sei, pronto, quem é que está a ouvir isto, se for pessoas mais da nossa ala política concordarão, para aqueles mais críticos já estarão se calhar a arrancar cabelos. Mas isto é transversal a todas. Era isso que eu ia dizer. O que eu é ia das dizer coisas que não é era... só da esquerda, da direita ou do centro. Exatamente, isto é, acima de tudo, natureza humana. É o que é. E sendo o que é, nós temos o dever de querer prosperar e prevalecer. Exatamente, como coletivo. Como coletivo. Fazendo parte do coletivo que é o povo português. E a cultura portuguesa e a civilização portuguesa. Já lá vou a falar ainda mais a fundo da civilização portuguesa. Mas este, essencialmente, são os nossos problemas económicos. Seguidamente, temos o problema político, que deriva do problema económico. Como nós temos essa dificuldade em nos afirmarmos, vamos ser sempre na Europa, que é onde os nossos governantes insistem em ficar inseridos e não sair de lá, porque somos os pequeninos e temos os bons alunos. Em termos políticos, como somos periféricos e fracos economicamente, vamos estar sempre dependentes deles. Não vamos conseguir tomar decisões, porque toda a nossa elite está habituada a receber as ordens, hoje em dia, que vêm do centro. Mas isso prende-se com aquilo que eu estava a dizer do conformismo político. Exato. É triste e nós, como patriotas e soberanistas, não podemos aceitar que continue. Não, e por isso é que também estamos num partido soberanista e por isso é que fazemos esta luta e por isso é que fazemos estes podcasts e por isso é que estamos aqui, na verdade. E o que é que deriva disto? Vem o terceiro problema, que é o problema securitário. Se a nossa economia é fraca, porque está periférica em relação à Europa, se a nossa política, por consequência, é subordinada àquilo que se decide no centro da Europa, então o que dizer a nossa política securitária? Da defesa dos portugueses, física, a segurança, ter alguém que consiga defender o nosso projeto político com armas. Com armas não é necessariamente ir logo para a guerra. Não, é ter capacidade para se defender de pressões externas que até possam usar as suas forças armadas como instrumentos de política externa. Assim como, por exemplo, armamento nuclear, o nosso armamento geral e, por exemplo, o crescimento do exército e de todas as forças armadas é essencialmente dissuador. Sim, serve como a única garantia que temos de dissuasão. Porque nós não queremos fazer a guerra. Nós queremos defender-nos de quem a queira fazer e levá-la junto de nós. Exatamente. Portanto, o problema securitário, como deriva do problema político, que deriva do problema económico, precisa de ser resolvido, e aí, quando tivermos o nosso documento final e até nas partes intermédias, vão poder ver quais é que são as nossas propostas específicas, mas temos que ter este pensamento matricial de que temos os problemas de fundo, estar bem cientes deles e das nossas limitações, e aí sim, desenvolver uma visão que consiga dar resposta não só para a próxima legislatura ou duas, mas sim para aquilo que é a nossa vida, a vida dos nossos filhos, dos nossos netos e quem venha a seguir. Porque essa é a única forma, eu acho, de fazer política de forma responsável. Porque nós não queremos fazer política só porque somos vaidosos e queremos aparecer e somos deputados. Assegurar uns quantos lugares a não sei quem. Que é para assegurar só a nossa fortuna pessoal. Porque... Não. Isso vem, se correr bem e fizermos as coisas bem, como uma recompensa. Exatamente, não é o foco. Exatamente, o que nos interessa, verdadeiramente, é que o nosso trabalho político deixe um legado que faça com que os portugueses, não só de hoje, mas sobretudo os de amanhã, possam viver ainda melhor do que aquilo que nós vivemos. Claro, e ambicionar. E ter, além disto, sobretudo, orgulho em ser portugueses. Sim, e tenham uma história comum, que queiram defender, que tenham vontade de defender, e acima de tudo que possam defender. Porque nós recebemos esse legado de quem vem antes, porque houve gente que deu a vida por Portugal. E como nós não estamos como nós não estamos dispostos a fazer esse esforço, ou pelo menos, não nós, eu e tu, o nosso partido, mas nós coletivamente, porque fomos castrados dessa vontade de querer preservar Portugal. Temos que dar a volta a isso. E uma forma de dar a volta a isso
é estabelecer um quadro, uma visão que consiga englobar todos e fazer as pessoas estar cientes daquilo que é preciso fazer para que no futuro consigamos todos viver melhor. Mas aí começa tudo, por lá está uma questão de mentalidade que ninguém gosta e, como estavas a dizer, parece um bocado até utópico pensarmos que vamos conseguir mudar as mentalidades, mas o que se quer dizer com isso é mudar esta percepção de que, lá está, ser ambicioso e querer prosperar é uma coisa má, mudar isso. Não, é bom querermos ser um país que prospera e que persiste no tempo. Exatamente, isto não se trata só de mudar mentalidades com aquela ideia que se vai mudar o ser humano. Não, a mentalidade neste caso é só reensinar às pessoas os valores, e não só os valores morais, mas também os valores positivos materialmente daquilo que é defender a soberania. Basicamente é educar as pessoas, é informá-las. Eu concordo. Não é aquela ideia de que as pessoas são más por natureza e temos que as alterar. Nada disso. Não se trata aqui de fazer uma agressão àquilo que é a identidade das pessoas. Claro. É simplesmente informá-las. Dizer-lhes, isto foi mal até agora, é isto que está mal, e é isto que nós propomos, não só para um governo, mas sim para o país no geral. Uhum. E temos de nos diferenciar por isso, porque lamentavelmente não há nenhum outro partido em Portugal, além da Nova Direita, que tenha sequer essa vontade. E por isso também é que nós fazemos parte da Nova Direita, porque vemos esta abertura, esta vontade de querer construir algo, uma base sólida, e não apenas usar aquilo que é o espírito dos dias para conseguir ter uns cargos, uns taxos. Uns lugares na Assembleia, pronto. Sim, depois tirar umas fotografias e dizer, eu sou o senhor deputado. É esse o meu objetivo de vida, é ser o senhor deputado da nação. Não, isso é pouco. Se for um intermédio para chegar a esse fim, que seja, não é? É esse o argumento. Isso é apenas um meio... Um meio para o fim. Exatamente. Eu também acho. O que nos interessa é Portugal. Exatamente, é Portugal e os portugueses. Acima de tudo. E em boa nota me deixas para passar à próxima rúbrica, que é do momento de descompressão, mas hoje não vamos contar nenhuma historieta. Vou só brevemente falar de um livro. Foi dos primeiros livros que li a sério, assim, diferentes. Marcelo Rebelo de Sousa reencarnou? Não? Falar de livros? Não, pronto. Que coisa, falar de livros, ui. Não, eu acho que ler é muito importante, porque pelo menos acontece comigo, eu acabo de ler um livro e se eu entendi, eu tenho a ideia principal, não sei dizer-te as páginas, não decorei as páginas, mas consegui perceber a ideia do livro, e foi o que aconteceu com este livro, que foi um dos primeiros livros que eu li, que é A Estranha Ordem das Coisas, do professor neurocientista António Damasio. Ele é professor agora em Los Angeles, é neurocientista, ele fez parte do Conselho de Estado até há relativamente pouco tempo, com muita pena minha saiu, porque tenho-lhe muito respeito e admiração, e uma das razões pelas quais tenho é por causa deste livro, em que, muito resumidamente, eu recomendo imenso ler, este provavelmente é o meu livro preferido, mais até do que Porque Falham as Nações. Que havemos de falar, porque é um livro que agora, desculpa estar a meter-me na tua explicação desse livro, mas ainda vamos falar sobre o livro Porque Falham as Nações, porque é um livro que, talvez os livros que mais me influenciou a visão sobre o que deve ser, ou quais é que são as ideias que temos de ter quando tentamos construir uma economia e um conjunto de instituições. Não, 100% de acordo, e eu adorei esse livro, esse provavelmente está no meu top, é tipo o meu segundo no meu top 3. Portanto, sim, certamente vamos voltar a ele também, mas hoje eu quero falar brevemente aqui da Estranha Ordem das Coisas, em que o professor António Damasio, e doutor, ele explica a íntima relação entre a biologia e a cultura. Isto pode parecer um bocado estranho à partida, como assim, biologia e cultura? E o que é que ele conclui, ou o que é que ele explica durante o livro? É que nós temos uma coisa que se chama a homeostasia, ou seja, o nosso corpo procura chegar à homeostasia, e a homeostasia é o estado perfeito, é o equilíbrio, e que essa homeostasia é definida como a vontade natural de persistir e prevalecer, ou seja, nós vamos sempre o nosso corpo vai sempre lutar por nós, e vamos sempre fazer aquilo que nos vai fazer sentir bem, se calhar a longo prazo, ou seja, mesmo que uma coisa não te faça sentir bem agora. Ele dá vários exemplos, como por exemplo o comunismo, fala ainda também, por exemplo, da mutilação genital feminina e porque é que
por um lado, eles fazem isso para se sentir bem, mas não é necessariamente no momento, é uma coisa, lá está, cultural. E eu achei uma coisa achei uma teoria muito interessante e realista, porque isso pode ser extrapolado até para a formação das nações, porque é uma coisa que nos favorece a longo prazo. E por isso é que elas existem, e por isso é que eu sou uma ávida convencida de que as nações não são apenas comunidades imaginadas, que é um livro que eu não recomendo, porque em oposição a este, ele nem sequer define o que é que ele próprio entende por comunidades imaginadas. Esse é do Benjamin... é quê? Benjamin... qualquer coisa, não interessa muito. E eu também não gostei muito desse. Portanto, em oposição a esse, eu recomendo muito este. Muito bem, e se tu recomendas, eu também recomendo. Eu não li ainda. Devias ler, é muito, muito interessante. Porque ainda tenho ali uma quantidade de livros que já se comprou há anos na Feira do Livro. Eu também. Todos os anos é pelo menos uns 10 livros. Que trazemos e os outros continuam lá. Sim, portanto, não leio assim tão depressa como gostaria. Bem. Mas já tenho ali um backlog gigante de livros para ler. Backlog, é assim, tu também estás a ser um hipócrita. Sim, quer dizer, eu não posso ter double standards. Não. Então traduz-me lá backlog. Não consegues. Tens um armazenamento de livros. Não é bem isso. Pois é difícil de explicar. Infelizmente, como estamos constrangidos de tempo, temos que usar as expressões que são mais rápidas. Mas certeza que há palavras em português. Eu vou descobrir a expressão para backlog. Tá bem. E juro que vou voltar aqui. E vais remediar-te. E vou-me remediar e nunca mais na minha vida vou usar essa palavra. Cuidado com as promessas que fazes. Não, eu juro. Fogo é mesmo político. Mestre, está aqui a falar mal dos políticos. Para um país mais terminamos por aqui porque acabou. Acabou. Acabou por hoje. Foi interessante para nós, espero que tenha sido também para quem está a ouvir ou a ver. Não se esqueçam, nós vamos deixar os nossos contactos na descrição. Se quiserem que falemos daqui de alguma coisa, se têm alguma coisa a dizer, por favor, enviem-nos um e-mail, uma mensagem do Facebook ou nas redes sociais. O Facebook já ninguém usa. Podem mandar para o Instagram. Facebook, YouTube. Eu já estou mesmo velho. Quase a fazer 30 anos, já ajo como temos um e-mail. Boomer. Temos um mail, sim. Também temos um e-mail? Sim, portanto podem enviar para o e-mail, para o Instagram, TikTok, lá para enviar mensagens. Não faço ideia, eu só uso o TikTok para divulgar o podcast. Pronto, não interessa. Para onde der podem enviar mensagens que nós lemos tudo, vemos tudo antes de vir para aqui. Exatamente. E aquilo que achamos pertinente introduzimos, portanto não se coibam de nos dizer aquilo que acham sobre o que é que seja. Sim, críticas. Podem falar mal de nós, digam lá, vocês fizeram vocês isto, são os filhos da... Bom, acho que isso não vamos reproduzir, mas se forem críticas, mesmo que seja um relambório, disseram isto mal. Exatamente, mas dissemos nós temos jogo limpo, fair play e não temos aqui medo nenhum em ser confrontados com aquilo que possam ser é o que é, ninguém é perfeito. Incongruências ou opiniões contrárias, portanto, nós estamos sejam à aqui vontade a falar das coisas, dar a nossa opinião. Claro que pode ser sempre suscetível de falta de informação, de uma interpretação incorreta. Está tudo certo, vamos falar. E não nos escondemos, então, não vale a pena. Também queremos que seja um espaço de liberdade, que possamos falar à vontade. Transparente. E transparente também. E por isso, digam o que quiserem, que nós vamos sempre ler. Pronto, já nos estamos a alongar nesta despedida. Era só para dizer, então, joinha. Joinha, curta, subscreva o canal. E pronto, para a semana voltamos, no mesmo dia, à mesma hora. Tchauzinho aí.